E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bom com vocês? Tudo certo? Nada resolvido? Todos sobrevivendo a esse apocalipse viral que nos cerca e nos circunda. E sou eu, professor Luciano Misael, o Misael, para mais uma aula, nossa última aula de síntese proteica de ação gênica, né? Depois de, eu acho que 4, 5 aulas, a gente vai finalizar, vai entender aí o processo, então, da síntese de proteínas. Tranquilo? Beleza? Então, antes de dar início, já vou pedindo para você deixar aquele teu like, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva também para ajudar aí na divulgação, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar então sobre a síntese proteica, sobre a produção, né, das proteínas dentro do nosso corpo. Lembrando que, para que eu estou falando tanto de síntese proteica e fala de síntese proteica? Porque no nosso corpo ele é formado de proteína. Todas as funções nossas dependem de proteína. A cor da tua pele é proteína do teu cabelo, órgãos, músculos, células de defesa, enzimas, enfim, várias e várias coisas são proteínas e são importantíssimas no seu corpo. E você precisa estar produzindo ela constantemente. E a receita, né, de como que produz essas proteínas está contida onde? Aqui, ó, no nosso DNA, nos nossos genes, né, no nosso material genético, lá tem toda a receitinha de como que faz cada uma das proteínas fundamentais para o nosso corpo. Lembrando, então, né, a gente já falou disso há 2 aulas atrás, que existe a formação do RNA mensageiro lá a partir do DNA, né? A partir de uma porção do DNA. Então, lá dentro do meu DNA, olha só, esse DNA que está aqui, essa sequência, né, de DNA, esse meu gene, tem uma informação de produção de proteína, uma proteína X aí que eu estou precisando nesse exato momento. Beleza, eu vou precisar copiar isso. E aí, acontece a formação dessa fita nossa do RNA, tá? O RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser direcionado, ele vai ser mandado lá para o citoplasma. Porque lá no citoplasma, ele vai se encontrar com o ribossomo e é lá no ribossomo que vai acontecer, né, a síntese proteica. Lembrando que o ribossomo está no citoplasma, mas o ribossomo também eles podem ser encontrados no retículo endoplasmático rugoso. Por isso que lá também no retículo endoplasmático do rugoso também pode ser feito e produzido uma série de proteínas aí para o nosso corpo, beleza? Então olha só o que vai acontecer aqui. Meu gene, né, a minha receita começa aqui e vem até aqui. Então eu vou fazer essa cópia, essa formação aí do meu RNA mensageiro. Só que nesse caso, repara, é um pré-RNA mensageiro. Repara que aqui eu tenho duas colorações, né, distintas. Eu tenho uma coloração azul e uma coloração avermelhada. O azul chamado de exon e o vermelho chamado de intron, né, os introns, são sequências distintas do meu gene. Qual que é a diferença de um, qual que é a diferença do outro? Meu intron, né, essa sequência intron que está em vermelha, é o chamado DNA lixo. Como assim? É uma parte, é uma porção do DNA que não vai codificar nada, não vai produzir nada. Ele não serve, né? Ou pelo menos até hoje não foi descoberto nenhuma serventia para ele dentro aí da síntese proteica. Então, para não atrapalhar, para não ficar uma fita extremamente longa, acontece um processo, né, a etapa 2, que ainda é dentro do núcleo, então ainda não saiu lá do núcleo, não atravessou a carioteca, que é o chamado splicing, né? O que que acontece? Os introns, eles são retirados dessa sequência, ficando somente os exons, né? Somente essa estrutura funcional, essa estrutura que realmente vai estar produzindo uma proteína, uma sequência de proteína específica, né? Então tá aqui. Então só para entender, a transcrição, existe a cópia do meu gene, da parte que eu quero sintetizar a proteína, ocorre a formação de um pré-RNA mensageiro que sofre um processo de splicing, né? Então vai remover a parte que não serve para nada, chamada de intron, e vai deixar apenas
a parte funcional, os exons. Tranquilo? Essa parte funcional, esse RNA funcional, então vai sair do meu núcleo, vai ser direcionado para o citoplasma, lá para o ribossomo, para acontecer a última etapa, a etapa 3, que é a síntese proteica. Eu listei aqui de novo os 3 tipos de RNA, só para a gente retomar algumas coisas. Se você não sabe do que eu estou falando, volta lá para 2 aulas anteriores, quando eu vou falar de RNA, que aí você vai entender um pouquinho melhor, tá bom? Então existe o nosso RNA mensageiro, o RNA-M, que é o RNA que carrega a receita, né? Que carrega o como que faz a proteína X. Existe o local que vai acontecer essa síntese proteica, chamada de ribossomo, né? O nosso RNA ribossômico, RNA-R. E existe um RNA, que é o RNA transportador, o RNA-T, que vai ser o responsável em trazer a matéria-prima, em trazer os aminoácidos que serão importantes no processo aí dessa síntese, tá? Então, olha só, essa etapa que a gente está falando é a parte da tradução do meu RNA mensageiro. Então, quando esse RNA mensageiro chega lá no meu ribossomo, ele vai ser traduzido, né, na forma de aminoácidos. Lembrando que cada códon, o que é um códon mesmo? É uma sequência aqui, ó, de 3 nucleotídeos, de 3 bases nitrogenadas. Cada códon produz um aminoácido. A gente tem cerca de 64 códons diferentes que vão estar codificando até 20 tipos distintos de aminoácidos. Beleza? Lembrando que o início, né, da minha proteína sempre vai ser pelo aminoácido metionina, né, pela sequência que é o AUG, que é o meu start codon. Então, quando o ribossomo, né, e o RNA transportador começam a ler, né, o meu RNA mensageiro, eles só vão começar a produzir quando eles encontrarem a sequência A ou G. Se eles não encontrarem essa sequência, eles não vão produzir aminoácido nenhum. E lembrando que existe um final, né, que é o nosso códon de parada, o stop códon. Tranquilo? Todo aminoácido que eu for ligando vai estar formando uma ligação, né, entre aminoácidos, uma ligação proteica, chamada de ligação peptídica, né, as ligações peptídicas. Então vamos lá, vamos entender. Então eu tenho aqui essa sequência de RNA mensageiro aqui embaixo, né? Então tem aqui, ó, AUG, AAA, GCC, CCU e UAC. Tá vendo? Tenho aqui, eu tenho ali esses códons, essas trincas. Essa estrutura grandona aqui, ó, é o meu ribossomo, é o meu RNA ribossômico, né? É a minha fábrica, o local onde vai estar produzido. Essas estruturas com formato meio estranho aqui é o meu RNA transportador. Repara que esse RNA transportador ele está associado a um aminoácido. Cada RNA transportador ele vai ter uma sequência aqui embaixo de códon também, que faz uma complementação do meu RNA. Esse códon que está aqui em cima é o que a gente chama de anticódon, né? É o anticódon, beleza? Então, olha só, a minha sequência embaixo é o AUG. Para combinar perfeitamente, eu vou ter que ter um anticódon que faça a ligação química aqui, que é o UAC, né? Então, o meu RNA transportador vai carregar meu anticódon, beleza? Então, olha só, ele leu aqui que tem o AUG, que é o start códon, e aí ele vem e coloca a metionina, perfeito. Ele vem uma outra molécula, lê a sequência AAA, e essa sequência AAA, se você olhar lá na tabela, fala que vai produzir a lisina. E aí continua, meu ribossomo vai andando, ó, vai aqui. Aí ele lê a terceira sequência, né, que é o GCC, e o GCC vai produzir a alanina, né? Ele lê a última sequência que vai produzir a prolina e lê a última sequência que vai produzir a tirosina. Provavelmente depois disso tinha aí um stop codon, né? E ele encerra por aqui
para, sai a fábrica, sai tudo e eu tenho uma sequência de aminoácidos formando aí então uma proteína. Tranquilo? Separei aqui um gifzinho pra você entender um pouco melhor de uma maneira mais animada isso que eu falei. Então tá aqui, a minha fita de DNA é aberta, RNA mensageiro é formado. Essa fita de RNA mensageiro que está aqui embaixo, ó, quando chega lá no meu citoplasma, ela vai sofrer o processo de tradução, né? Então, meu ribossomo, que é o vermelhinho ali, vai estar associado aqui, ó, com o meu RNA transportador, que vai carregar a sequência de aminoácidos. Ele vai estar unindo, vai estar encontrando e vai estar fazendo as ligações peptídicas, formando aí uma nova proteína. Beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido e tenha compreendido essa aula. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo também, beleza? Forte abraço, nos vemos, até mais. Falou, tchau, abraço e fui!